Foi CN, toda 1001 aqui, toda 2001 aqui e 3001. Curso normal, todo na quadra, iniciando a segunda palestra de hoje, Semana Pedagógica do curso normal. A palestra foi montada com todo o nosso carinho para vocês, por vocês, também participando e montando. Quero todos aqui, carga horária de estágio, tá? Desde que estejam estágio cultural e pedagógico, desde que todos estejam presentes, né? Presentes aqui na palestra. Teremos agora a fala grandiosa de um grande conhecedor, professor no assunto, e já passou a formação dele, sobre a história da cidade, município, onde nós abraçamos com todo amor e carinho como nossa residência. Porque eu não sou nascida aqui, mas me apaixonei e hoje, há 10 anos ou mais, moro aqui. Acho que é melhor eu passar e você, o microfone, e você mesmo se apresenta, tá bom? Olhem a grandiosidade do conhecimento histórico dessa cidade. Observem e ouçam com atenção. Minha gente, bom dia. Com mais fé, bom dia. Bom dia. Agora sim. Meu nome é Anderson Silva, sou professor de História da Rede Estadual de Ensino. Já dei aula aqui no Jacinto em 2018 e 2019, então é bem provável que não tenha dado aula para nenhum de vocês. Eu estive aqui ano passado falando sobre a história negra e história indígena de Rio das Ostras e região. Inclusive eu estou olhando aqui, eu estou reconhecendo aqui uns 2 ou 3 que estavam nessa palestra. Uma palestra que foi horrível, que levou 3 horas e meia. Quem estava pensando em almoçar meio-dia, esquece, tá? Que normalmente as minhas palestras duram de 3 horas e meia a 4 horas. Eu só estou falando isso para a organização agora. Gente, estou brincando, não é 3 horas não. Daqui a pouco está terminando. E eu, à medida que o tempo passou, eu vi a necessidade de alguma forma, falar um pouco mais de história. E a história do meu canal no YouTube, ela se confunde diretamente com o Jacinto. Então, vou explicar por quê. Em 2019, eu estava dando aula para uma turma de normal, era o CN 2001. E aí eu notava uma vontade da galera que vocês, infelizmente, deixam para estudar tudo em cima da hora, né? A prova é terça, na segunda-feira à noite, que vocês lembram que tem prova e vocês estudam, né? E muitas vezes o aluno se dava mal na prova, porque muitas vezes ele não se ligava na data da prova, quando chegava a prova tomava bomba. Então o que eu comecei a perceber? Eu botar boa parte desses conteúdos da internet, da aula ou da prova, dentro da internet. Então, por exemplo, eu lembro que nessa turma do normal eu falei sobre o período imperial brasileiro, Dom Pedro I e Dom Pedro II. O que eu fiz? Eu fiz um breve resumo da matéria que seria dada a prova no dia seguinte. E aí, para minha surpresa, metade da turma parou para assistir o vídeo e tirou nota boa. E adivinha, todos aqueles que não viram o vídeo e não se ligaram, tiraram notas baixas. E aí eu ouvi os comentários que vocês são assim, tá? A gente entrega a prova de vocês, né? Aí vocês ficam tudo comentando entre vocês, né? Poxa, eu tirei nota baixa, tirei nota alta. E alguns dos alunos que estavam falando, poxa, eu tirei nota baixa. Ué, mas ele falou no vídeo isso ontem. Você não viu o vídeo, não? Ué, que vídeo? Então, o camarada que não viu o vídeo, infelizmente, a nota dele ficou lá embaixo. Então, eu vi que era uma atitude interessante eu passar conteúdos, principalmente da prova, para a internet, porque quando vocês chegavam lá, vocês viam o meu vídeo na internet e se preparavam melhor para a prova. E aí eu falei, poxa, eu estou gostando desse negócio de internet, né? Então, vamos falar um pouquinho da história de Rio das Ostras. Eu comecei a pesquisar. A pesquisa, é claro, sempre começa pela internet, né? Mas a internet realmente ela oferece muito pouca coisa. Então, eu acho que a palestra da professora aqui antes, quando ela falou da importância da leitura, a importância da biblioteca, da sala de leitura, parabéns. Boa parte do conteúdo que eu tenho de história de Rio das Ostras eu descobri na Biblioteca Pública Municipal de Rio das Ostras. Então, se você der aula em Cabo Frio, se você der aula em Macaé, se você der aula em qualquer outra cidade, você procure a biblioteca da sua cidade que você pode ter gratas surpresas positivas.
boa parte do nosso conhecimento histórico ainda não está na internet. Ou você tem muita dificuldade para conseguir a informação histórica que você precisa na internet. Claro, você vai começar pesquisando na internet, né? Você não vai dar mole. Mas é bem provável que muita coisa que você vai procurar, uma pesquisa, você só vai encontrar na biblioteca. Então, segue a dica aí da professora, sala de leitura, biblioteca, que vai ajudar muito aí no dia a dia de vocês. Então, e aí o que aconteceu? Eu falei para vocês que foi em 2019, né? 2019, eu estava lá ajudando meus alunos. O que aconteceu em março de 2020? Alguém estava vivo aqui em março de 2020? Pandemia. Quando chegou a pandemia, eu já não dava mais aula no Jacinto, porque eu perdi a vaga que eu tinha aqui, porque eu não era professor da escola. Eu fui para outra escola do estado e a pandemia veio. E aí o que aconteceu? Boa parte dos conteúdos de educação, você só tinha condição de ter o contato com o aluno através do ambiente virtual. Então, todo o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano do estado, eu converti em aulas, e todas essas aulas estão na internet, tá? Lembrando que era o início do canal, tá, gente? Se vocês verem minhas aulas lá de primeiro, segundo e terceiro ano, vocês vão ver que eu estou meio travado, né? Principalmente no primeiro e no segundo bimestre. O terceiro bimestre já melhorou um pouco os vídeos. O primeiro e o segundo bimestre não estava muito bom, não. Ah, e outra coisa, boa parte daqueles conteúdos era uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Então, eu decorava o conteúdo, porque eu não tinha um programa para poder fazer a edição dos vídeos, né? Que professor ganha pouco, né? Então, não tem ainda dinheiro para fazer. Então, eu tinha que decorar o conteúdo e falar o conteúdo olhando para a câmera sem errar. Quando eu errava, eu tinha que voltar tudo de novo. Então, vocês vão perceber que os vídeos lá eu estou meio travado. Mas, à medida que o tempo passou, o dinheirinho veio, né? Conheci o Renato aqui, meu amigo editor, né? Que faz sempre um preço camarada aqui para mim. Outros editores também. Ah, o outro mercado, tá, gente? Quem gosta de fazer edição em vídeo aí, quem gosta de filmar, fotografar, esse mercado tá em alta também. E quem gosta de dar aula, recomendo botar alguns conteúdos dentro da internet, porque isso aí dá bom. E aí, começou a pandemia, a gente começou a botar esses conteúdos, e praticamente no ano de 2020, 2021, eu não gravei muito vídeo da história de Rio das Ostras. Agora, a partir de 21 e 22, eu gravei vários vídeos falando da história de Rio das Ostras. Inclusive, essa aula que eu fiz sobre o movimento indígena e o movimento negro em Rio das Ostras, a aula que eu dei aqui nessa quadra está lá no YouTube. Se você procurar lá no meu canal, está lá a aula lá. Então, fiquem à vontade. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história de Rio das Ostras. E aí, muitas vezes, quando você estuda história, você chega e fala assim, eu vou falar de Cabral, né? 1500, chegou as caravelas aqui, a história do Brasil começou com a chegada do Cabral, certo? A história do Brasil começou com a chegada de Cabral? Esse jovem acertou, alguém aqui também acertou. Gente, a nossa história, ela é milenar e não começou com Pedro Álvares Cabral. Quando você chega lá no Praia do Centro, você pega aquela Praia do Centro e vai até o final, em direção à Praia do Cemitério. Aí tem aquela concha acústica, onde tem os eventos culturais. Parabéns, vira à esquerda, Museu Sambaqui da Tarioba. Nesse Museu Sambaqui da Tarioba, você vai ter os restos dos sambaquianos. Os primeiros habitantes da nossa região são os sambaquis. E eles se estabeleceram naquele território, porque quando você entrar na casa do Bento Costa Júnior, você vai ver os restos de sambaquis dentro, exatamente no lugar ali onde eles foram encontrados. Então, a história de Rio das Ostras, ela começa com os sambaquis. Lembrando que Rio das Ostras tem aproximadamente 15 sítios arqueológicos dos sambaquis. Alguns, o que o pessoal fez? Foi lá, escavou, descobriu, pegou o sambaqui e levou para o museu. Outros lugares, infelizmente, nós não tivemos essa preocupação com a conservação. Quem aqui tem mais de 10 imóveis aqui? Quem aqui tem os maiores terrenos de Rio das Ostras? Parabéns! Se você um dia se tornar um proprietário de terra em Rio das Ostras, pode ser que você tente escavar o terreno e você descubra um sambaqui. Aí a pergunta do milhão, vamos ver se o curso normal está de bobeira ou se vocês estão espertos. Se por acaso eu encontrar um sambaqui lá no seu terreno, você está lá construindo,
e encontrou uma ossada do Sambaquiano, lá de 6.000 anos, 4.000 anos antes de Cristo. O governo pode ficar com o seu terreno? Pode ficar com o seu terreno? Vocês estão com medo de perder o terreno, por isso que não estão respondendo? Gente, vocês podem ficar tranquilos. Se um sambaquiano, resto de sambaquiano, for descoberto, vocês chamam o Instituto do Patrimônio Histórico, ele vai botar os arqueólogos lá, vão retirar esses restos de sambaquiano, só vão dizer que geograficamente tinha ali, e você pode continuar tocando sua obra, filho. Pode ficar tranquilo. Muita gente descobre sambaquiano no seu terreno e fica com medo de perder o terreno. O que ele faz? Mete concreto, mete tudo lá e você perde parte da história.